Boa noite, boa noite. Fala, turma! Mais uma aula, segunda-feira, mais uma live, sejam bem-vindos. Fala, Joel, se for de Liz Pilates, seja bem-vindo. Laura Cunha, seja bem-vinda. Pessoal, hoje vou falar sobre terapia manual na prática. Então, eu já vi aí que é a Flor de Liz Pilates Estética. Tá, eu achei que era alguém em maço. Enfim, é um tema que serve para todos os profissionais de educação física, fisioterapeutas, inclusive massoterapeutas também. Então, não deixem de clicar no coraçãozinho aí para ajudar a impulsionar essa live. Clica no aviãozinho, chama os amigos para participar. Hoje, então, vou comentar sobre terapia manual na prática, um tema que está muito em alta. Muitas pessoas utilizando, mas muita coisa polêmica, errada, e vamos falar muito sobre isso. Então, Helder, seja bem-vindo. Laura, Cris, seja bem-vinda. Vamos para mais uma live depois de semana passada, que foi uma live curtinha aqui para vocês. Basicamente, foi uma introdução, aí eu fiquei só com o pessoal do Zoom ali, o pessoal que se inscreveu, né? No grupo, que estava no grupo do Descomplicando os Exames de Imagem, que a gente abriu as inscrições semana passada. Oi, Cris, tudo bem? Aleph, acho que foi meu aluno, Aleph Ribeiro, personal. Seja bem-vindo. Aleph, né, que acho que fala. Desculpa, aqui tô bem melhor, ainda tenho um resquício daquela gripe, mas já estou bem melhor. Ó, o Brenner aí, seja bem-vindo, Brenner. Então vamos lá, terapia manual na prática. Antes de tudo, queria falar o que é terapia manual para situar todo mundo. Às vezes não são todos que sabem bem, né, o que é terapia manual. São técnicas que a gente utiliza basicamente as mãos e alguns instrumentos, acessórios, né? Nós podemos, por exemplo, a liberação miofascial. Nós temos a liberação miofascial assistida por instrumentos. E aí é considerado como terapia manual. Nós temos a técnica de Mulligan, que é considerado terapia manual, umas mobilizações, enfim, que você pode usar um cinto, né, para fazer essas mobilizações. Fala, João, tudo certo? Matheus, sejam bem-vindos. Estamos aqui começando a live de hoje falando que vai ser sobre terapia manual na prática, né? E aí a terapia manual é muito controversa, né? Porque é muito difícil você realizar pesquisa. Você consegue realizar pesquisa, mas é muito difícil comprovar, porque existem várias variáveis, né, que você tem que controlar. Tem muito viés nas pesquisas com terapia manual, né? E então, uma das grandes polêmicas, já para começar aqui, é que o pessoal tá colocando a terapia manual muito no topo, né? Que você trata muitas coisas com poucos movimentos ou poucos atendimentos. Realmente tem várias técnicas que são muito interessantes, muito úteis, mas lembre-se que toda terapia manual, equipamentos, tudo isso são recursos complementares. Você vai usar uma técnica manual, você pode usar um recurso eletrotermofototerápico e o principal, o exercício, a cinesioterapia, o movimento. A gente vê isso na literatura e não tem como negar, não tem discussão, não tem que ficar brigando e, né, blá blá blá. Tá claro isso? Ah, mas tem algumas condições que aí, claro que tem, mas eu tô falando de uma forma geral e principalmente na área que eu atuo, que é desportiva, Trauma World. E aí, por outro lado, tem alguns personagens, né, que me seguem, tem alguns personagens aí também assistindo essa live, que eu tô vendo que tem alguns personagens que eles estão indo mais para terapia manual e menos para o movimento. Cara, você não é da terapia manual, você é um profissional do movimento, né? E o profissional do movimento pode utilizar essas técnicas
para auxiliar, mas você não pode usar como carro-chefe a terapia manual, teu carro-chefe é o exercício. Assim como eu acredito que o fisioterapeuta também. A não ser, né, que trabalha com uma área mais, enfim, dermato e por aí vai, né? Outras áreas aí, que aí acaba sendo que é importante outras técnicas, equipamentos e por aí vai. Perfeito? Mas eu fico um pouco chateado, um pouco, não sei se é chateado a palavra. O pessoal, tem gente que está prometendo o mundo, né, com técnicas manuais e não é possível, né? A gente sabe disso, que você consegue tratar algumas condições, vai te ajudar a tratar diversas condições, mas em uma sessão eu faço, nossa, você virar do avesso. Eu resolvo o teu problema fazendo Zigdum, né? Não vou falar nomes aqui para não dar mais problema. Isso não tem como. Agora eu resolvo o teu problema fazendo Zigdum, colocando o equipamento, colocando você para fazer exercício, você procurando também ter uma mentalidade mais focada, positiva, né, para a cura, para resolver o teu problema, porque só reclamar não vai resolver o teu problema. Então tudo isso vai influenciar, né? Muito bem, então como é que nós vamos utilizar a terapia manual na prática? Eu vou falar aqui o que eu conheço, né? Então, duas coisas primordiais. Existem outras finalidades? Pode existir, mas o que eu vejo de comprovação até hoje, duas coisas principais. A dor e a mobilidade, né? A amplitude de movimento, mobilidade, como você quiser chamar. Então, a dor. Eu preciso reduzir a dor para trabalhar com exercício, para fazer, né? Senão você vai ter uma inibição reflexa. Como é que alguém vai praticar um exercício e tem uma dor muito alta? Então, olha que fantástico. Sim, a terapia manual é muito importante. E depois que você reduziu a dor, pau no exercício. Esqueça ficar lá, né, fazendo... Esqueça, precisa do movimento para alongar, para fortalecer, para coordenar esses músculos, para aprender o movimento, né, aprender uma boa postura. Não adianta ficar lá só, né, fazendo técnicas manuais. Mas vai ser muito importante no início para alívio de dor. E aí, o que eu utilizo, baseado em várias pesquisas, e eu cheguei a esse consenso de uma forma geral, é que é uma dor moderada para alta, eu vou fazer o controle da dor. Então, acima de 6 numa escala visual analógica, eu entro com o controle da dor. E eu gosto de terapia manual, não tenho recurso eletrotermofoto. E aí, depois que essa dor reduziu, que eu tenho capacidade de colocar ele ou ela, este paciente, num exercício, sem que ele tenha uma inibição, né, reflexa ali, um mecanismo compensatório por causa da dor, eu vou. Se eu começo a colocar o exercício e vejo que está compensando por causa da dor, eu tento retroceder ou desmontar esse exercício em variações mais simples. Ou se eu vejo que não tem jeito, eu volto para o controle da dor. Simples assim. Depois que eu conseguir o controle da dor, eu vou para a amplitude de movimento. Antes de pensar em fortalecimento e por aí vai para frente. Não é que eu vou fazer isoladamente cada coisa, né? Mas aí para amplitude de movimento também as técnicas manuais vão ser muito interessantes. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre a liberação miofascial, que é o que eu tenho mais conhecimento. Eu estudo liberação miofascial talvez há uns 10 anos ou mais, né? E... acho que por aí, porque eu conheci o Thomas Myers, o livro, né? Eu não conheço ele pessoalmente, dos trilhos anatômicos, por aí. Eu acho que foi num congresso em 2016 que eu comprei o livro físico, e eu já tinha o livro, 2015 ou 2016, e eu já tinha o livro digital que eu já tinha comprado. Então acho que eu conheci o trabalho do Thomas por volta de 2012 a 14, aí não vou me lembrar muito bem. E eu já gostava já trabalhava com liberação miofascial, né? Então a liberação miofascial é muito interessante, a gente sabe, para redução de dor. Sim, a gente tem aquela teoria dos portões da dor, a gente tem a modulação da dor, porque você gera um estímulo que vai competir com o estímulo doloroso, né? A fibra nervosa A e a fibra C, elas se competem para passar essa informação para o seu sistema nervoso central. Então essa competição, você faz uma massagem, é uma massagem, uma técnica, né? O estímulo tátil não doloroso, ele já compete com o estímulo doloroso. Então você consegue reduzir. Se esse estímulo doloroso é por conta, por exemplo, de uma tensão muscular, você consegue, com a liberação miofascial, causar um relaxamento naquele músculo para que diminua, então, a compressão das terminações nervosas e você não
Mentira. Eu ia falar, você não sinta mais dor? Não, isso é mentira. Você diminui a sua dor. É a mesma coisa que você falar, fazer a liberação, lá o cara tem uma dor, já crônica e tal. De repente o cara vai sair sem dor. Até pode ser que naquele momento, mas essa dor pode ser que volte aos poucos em menor intensidade. Mas dizer que você vai resolver o problema, né? Assim, com um simples passe de mágica, isso não existe, tá, pessoal? Mas a liberação ajuda muito na dor. Outras técnicas para atuar na dor, tá? Não vou poder falar muito aqui para não me estender muito. Vocês sabem que a gente tem aqui cerca de 45 minutos para não ficar muito chato também. Então, outras técnicas para atuar na dor, as mobilizações Maitland e Kaltenborn, por exemplo. A técnica do Maitland, que é a mobilização oscilatória, não sei se todo mundo conhece, é uma técnica que você vai atuar na redução da dor. A gente usa o grau 1 e 2 e Kaltenborn também, né? Maitland tem 4, tem pessoas que falam 5 graus, e o Kaltenborn tem 3 graus. Né? Então os primeiros graus aí são voltados para a redução da dor. E aí você vai fazer o primeiro grau do Maitland, conforme vai tendo resultado, você vai evoluindo. Kaltenborn é a mesma coisa, Kaltenborn é sobre mobilização sustentada. Sócrates, no seu livro fala sobre isso? Não, mas no próximo livro de treinamento clínico funcional nas lesões musculoesqueléticas, vou falar de uma forma mais simples, porque é prescrição de exercício, não vou ficar falando de técnicas manuais, assim, né, aprofundado. Mas eu vou dar umas dicas de como você fazer umas mobilizações, por exemplo, que eu puxei do Mulligan, utilizando uma super band, um cinto mesmo, né, algo rígido, não precisa ser elástico, para te ajudar na prática. A gente vai colocar algumas técnicas de mobilização, sim, mas não mobilização onde você, terapeuta, vai lá, né, trabalhar na articulação do seu paciente ou do seu aluno. Vai ser automobilização. Boa noite, Matheus! Seja bem-vindo, galera que está chegando depois. Vendo uma galera entrando aí, estou falando aqui sobre terapia manual na prática profissional. Muito legal, mas já comentei aqui, ó, lembre, terapia manual não vai resolver o problema sozinho e não tem milagre nessa vida, tá? Cuidado, cuidado, beleza? Então vamos lá. Estou falando aqui de Maitland e Kaltenborn para dor, né? Já falei da liberação miofascial. Já puxando gancho de liberação miofascial. 30 e 31 de julho, temos em Curitiba, anatomia palpatória, liberação miofascial e os trilhos anatômicos. Quem quiser, link na bio, já tá lá, as inscrições abertas, preenche o formulário, pau. Os 10 primeiros têm um preço mais acessível, corre lá. 30 e 31 de julho nos vemos aqui em Curitiba, no meu estúdio, com, olha, a segunda turma esse ano, acho. A gente só fez uma turma, talvez a segunda e talvez a última desse ano, ou se duvidar, lá no final do ano eu faço mais uma. Vamos depender aí da agenda e do tempo, tá? Em Curitiba. Beleza? Muito bem. Seguindo então, para dor, existem outras técnicas? Existe o dry needling. Pô, só organizar aí. Vamos conversar depois, Matheus. Chama que eu vou. Dry needling, que atua nos pontos gatilhos. Que mais de técnicas manuais? Tem a própria manipulação, né? A quiropraxia ou a osteopatia, que pode trazer alívio de dor imediato, né? Porque você pode reposicionar uma estrutura, diminuir compressões, pinçamentos e por aí vai. A anatomia palpatória é essencial até para diagnosticar desvio postural. Sim, ajuda bastante. Aliás, falando nisso, quem quer saber sobre avaliação postural, em breve terei novidades, fica atento aí, vou postar no Stories. Quem quer saber mais sobre avaliação postural, se liga aí que logo vem novidades. Então, para dor, várias técnicas são interessantes. Depois que você conseguiu reduzir a dor, você tem que saber como está a mobilidade, amplitude de movimento desse paciente. E aí você vai avaliar isso. Ou espero que você já tenha avaliado. Depois, então, você vai utilizar técnicas para ganhar mobilidade e amplitude de movimento. Alongamento é uma delas? Sim, com certeza. As técnicas de mobilização? Sim. O próprio Maitland que eu comentei, o Kaltenborn, os graus maiores, né? O 3 e o 4 de Maitland e o 3 de Kaltenborn, eles são para mobilidade. A manipulação? Sim.
a manipulação, né, de alta velocidade e baixa amplitude, o thrust, que a osteopatia usa, a quiropraxia usa, que ficou na moda, fazer estralos, estalinhos, etc. É interessante? Sim. E também vai te ajudar a dar mais mobilidade, porque você consegue reposicionar estruturas, né? Consegue estirar um pouquinho a cápsula, consegue dar mais mobilidade. Então, quando nós trabalhamos com as técnicas manuais para mobilização, as técnicas de mobilização, Maitland, Kaltenborn, o próprio Mulligan, quem não conhece, depois digita aí, procura sobre essas técnicas, até as manipulações de alta velocidade e baixa amplitude, você está trabalhando muito com cápsula articular. E a gente sabe que a cápsula articular, ela influencia muito na rigidez do movimento, né? Então, assim, a amplitude do movimento, ou a rigidez do movimento, ela é influenciada em 47% pela cápsula articular, tá? Em articulações que tenham cápsula, né? Óbvio. E aí 41% músculo fáscia. Então, às vezes, você precisa trabalhar mais na cápsula, dependendo da condição, do que no próprio músculo, né? É claro que é muito mais comum a gente encontrar pessoas encurtadas aí por falta de movimento e tal. E a fáscia também se torna rígida. Então, músculo fáscia é uma coisa só que você não consegue separar. 41% da rigidez articular é dependente de músculo fáscia. Como que eu vou trabalhar? Com terapia manual? Com a liberação miofacial. A liberação miofacial ganha mobilidade? Sim. Geralmente, o trabalho mais agudo? Sim, também. Né? A autoliberação. A liberação manual, você já consegue um resultado de longo prazo, mas aí tem outros efeitos aí que você vai causar também com a autoliberação. Se você quer só mobilidade, melhor fazer a liberação manual, desculpa. Se você quer só mobilidade, a autoliberação já é suficiente, você não precisa ficar tanto tempo, né, numa sessão de liberação manual, por exemplo, só para ganho de mobilidade. É melhor você fazer a autoliberação, fazer um pouco de mobilização articular, se quiser alongamento dinâmico e pau no alongamento. E aí o alongamento mais eficiente, a técnica mais eficiente para ganho de flexibilidade, facilitação neuromuscular proprioceptiva, ou seja, o FNP. Beleza? Então vai uma somatória aí, né, de técnicas que vai te ajudar bastante. Deixa eu ver as perguntas. Quiropraxia é exclusivo para fisioterapia? Não. Existe faculdade só de quiropraxia, por exemplo. Você pode ser o quiropraxista sem ser fisioterapeuta, sem ser profissional de educação física, enfim. É uma briga isso aí que, sabe, não sei nem te explicar direito. Mas pode. Tem quiropraxista que não é formado em fisioterapia. Seguimos. Tendão. 10% da mobilidade, da amplitude de movimento, da rigidez, pode ser decorrente de tendão, né? Então, se você tem uma lesão no tendão, essa lesão, geralmente a gente tem as lesões musculares na junção miotendinosa, né? Miotendinosa, músculo com tendão, rasgou ali, teve um estiramento, vai ter o processo de reparo, pensa que é uma costura ali, né? Com tecido conjuntivo, e ali já é uma rigidez. E essa rigidez diminui, então, a extensibilidade do tecido. E diminuindo a extensibilidade do tecido, você está menos flexível, né? E aí, com isso, a técnica de liberação miofacial pode ser interessante também, né? Para você tentar ganhar mobilidade e fazer uma remodelação desse tecido. Vai mudar o tecido, não sei o quê. Não é assim, né? Que você vai renovar totalmente, construir uma coisa nova ali. Não é assim, mas que ajuda, ajuda. Qual a frequência pode ser usado o FNP? Não tem assim uma frequência clara do FNP. Você tem muitas recomendações, por exemplo, do American College, em condições onde eles falam treino de flexibilidade 2 a 3 vezes por semana, treino de força 2 a 3 vezes por semana. Então eles falam assim, dependendo das condições. Eu acho muito interessante o FNP como uma técnica um pouquinho mais agressiva, que você não faça todos os dias, porque você pode acabar causando se você fez já um trabalho de flexibilidade, você já viu que no dia seguinte você fica dolorido, né? Você tem microrupturas e pode acontecer o processo de hipertrofia em série, que a gente já viu hipertrofia em série em animais, em ratos,
não sabemos se acontece em humano, eu acredito que sim. Então é interessante você dar um dia de descanso, porque quando você faz um trabalho de flexibilidade forte, você vê que no outro dia você fica um pouco dolorido. Então eu daria esse intervalo de descanso, né? Eu acho importante. Agora um alongamento passivo ou um alongamento ativo, mais tranquilo, não, talvez não seja o caso. E para indivíduos que já são treinados, tem um lastro grande, talvez não tenha problema em você realizar todo dia. Agora, tem um estudo, eu vou entrar aqui uma coisa um pouquinho mais complicada. Dentro da célula nós temos proteínas que estimulam a hipertrofia e proteínas que estimulam a atrofia. Tá? E essas proteínas vão ser ativadas decorrente dos estímulos que essa célula recebe. Tem um estudo realizado aqui por colegas aqui da Universidade Federal do Paraná, que eles alongaram, em ratos, né, alongaram diariamente e fizeram alongamento da pata e acho que mantiveram, né, por 30 minutos aquele alongamento. Então é um longo período por alongamento, mas todo dia. Quem alongou todos os dias teve ativação dessa via de atrofia. Ou seja, não é interessante estar causando, pode causar uma atrofia muscular. Enquanto quem alongava, sei lá, uma vez por semana e tinha outro estudo 3 vezes por semana, ativava as vias de hipertrofia. Como eu falei, da hipertrofia em série. Ou seja, o alongamento ele pode fazer com que você diminua o processo de atrofia ou de hipotrofia para quem está imobilizado. Perfeito? Não quero me estender muito quanto a isso, porque hoje é mais técnicas manuais. Boa noite, qual a melhor técnica para uma fibrose pós-operatório? Obrigado pelas dicas. Então, não existe uma melhor técnica, né? As pessoas respondem de formas diferentes e depende de qual foi a causa, né? Geralmente a fibrose pós-operatório mais interna ali, eu não mexo com dermato, né? Com estética. Eu não conheço muito, né, sobre isso. Mas acredito que a liberação miofascial seja interessante e o pessoal usa aí, acho que o ultrassom terapêutico também, porque ele estimula bastante pela vibração ali, né, os fibroblastos e a remodelação. Que contraditório? O que é contraditório? Os estudos são contraditórios? Sim, porque em ratos, em humanos, mas é o que a gente tem até hoje, né, para dizer sobre isso, tá? Quanto a FNP, enfim, né? Quanto ao alongamento, hipertrofia em série, blá blá blá. Beleza? Pele, pessoal, pele. Então alguém comentou da cicatriz aí. A pele também influencia em 2% na rigidez do movimento. Então você tem uma cicatriz, você pode ter redução. E aí, como alguém comentou ali, né? Perguntou aqui, né? A físio Emanuele Andrade. Se você tem cicatriz, aderências pós-cirúrgicas, isso pode influenciar na alteração de mobilidade de várias articulações do corpo como um todo, ainda mais se você pensar nos trilhos anatômicos, né? Por isso que quanto você puder evitar, melhor, né? Esses procedimentos que vão ter, você vai cortar ou você vai descolar a pele de fáscia e de músculo e vai descolando e vai sugando gordura, né? Por exemplo, como uma lipo, e isso vai causar, sem dúvida nenhuma, processos de reparo interno ali que vai ter fibrose e rigidez, com certeza. Isso vai ter alterações, né, na sua funcionalidade, com certeza, sem dúvida alguma. Técnicas manuais seriam interessantes? Sim, são interessantes. Se tem algum equipamento que é mais interessante, não sei dizer, não atuo com isso, mas talvez, pode ser que tenha alguma novidade aí, né? Vamos lá. Seguindo, técnicas, não sei se seria manual, né? Mas, enfim, a ventosa terapia. Tem muito controverso, né? A ventosa terapia, a gente não tem estudos comprovando, muita gente usa e vamos dizer como uma técnica manual. Qual seria o intuito? Melhorar a vascularização. Basicamente, melhorar a vascularização da região e tentar relaxar mais aquele tecido. Porque se você traz mais fluxo sanguíneo, você tende a relaxar. Só que se você tende a relaxar, você diminui a compressão dos vasos, né? Porque o músculo tenso ele vai comprimir os vasos, né? E se você diminui a compressão, você tende a trazer mais vascularização.
Funciona, não funciona, é placebo ou não? Nós não temos comprovação ainda, né? Mas quem sou eu para criticar? Ao contrário de colegas que, né, metem um pau aí pra caramba. Enfim, eu acho que tem coisas que a gente não consegue comprovar ainda, mas eu gosto de me basear muito pela ciência, ok? Então, assim, se eu vou utilizar, eu utilizo como um recurso, último recurso que eu não sei que não vai prejudicar também, ok? Então, aí beleza. Assim como, se a gente for ver, a kinesiotape também não tem uma comprovação. Ah, mas uma galera utiliza e tal. Aí uma galera vai, pô, me xingar depois. Não, não tô falando que eu sou contra nem a favor. Estou falando que não tem comprovação científica. Beleza? Então é isso que eu tô dizendo, tá? Aí cada um toma a sua decisão. Se você me perguntar, Bruno, você usa? Praticamente não uso. Mas você, né? Vamos supor que apareceu um caso para mim, não sei, é uma tentativa. E até eu uso, já usei muito, e quando eu uso muito com a questão de um placebo mesmo para o paciente perceber que aquilo está ali, ou ele vai se proteger mais aquela região, ou ele vai, sabe, buscar porque é um estímulo proprioceptivo. Então, nesse aspecto, eu acho que funciona. A gente vê estudos mostrando que como um estímulo proprioceptivo ela tem um resultado. Que eu não sei se pode ser considerado uma técnica manual, é um recurso complementar, né? A kinesiotape, sei lá, se é uma técnica manual, mas já colocamos aqui no pacote de hoje, já estou falando um pouco sobre isso. Mas de novo, pessoal, fica a critério de cada um, da sua prática, da sua crença, pega a tua caixa de ferramentas, você tem várias ferramentas, utiliza todas elas, mas saiba de uma coisa, no final é o exercício, é o movimento. Então você pode utilizar sei lá, você quer usar o kinésio, quer usar a ventosa, a massagem, a liberação, o Maitland, tudo isso tem que ter um raciocínio clínico para auxiliar a tua parte principal. O que é a parte principal? Exercício, já falei, né? Então, assim, você vai pregar um quadro na parede, você precisa do prego, esse é o principal, e de um furo. Como você vai fazer isso? Você vai fazer o furo com a furadeira, você vai martelar direto, e daí, enfim, como que você vai fazer o resto? Quais as técnicas, quais os equipamentos, quais as ferramentas você vai utilizar, qual o tipo de martelo, não interessa, mas o principal é aquilo ali. Então o principal, pessoal, é exercício, sabe? Não tem câmera hiperbárica, não tem ozônio, não tem... De novo, não sou contra. Cada um tem sua crença, eu não estudo isso, eu não sei sobre ozônio, nunca estudei, nunca procurei referência científica sobre isso também, tá? Mas estou dizendo que isso são técnicas complementares, não tem como você tratar as condições que eu trabalho, as que eu ensino aqui para vocês, lesões musculoesqueléticas, DCNTs, sem exercício, é impossível, ok? Professor, qual a sua opinião sobre a ventosa em questão de alívio de dores? Eu acho que sim, acho que funciona, mesmo porque você tem essa questão que não precisa ser só a ventosa, mas você está dando um estímulo e você faz a modulação da dor por ter um estímulo tátil não doloroso. Ou você muda o estímulo doloroso. Às vezes a ventosa causa um pouco de dor, mas você coloca numa outra região. E tem essa questão, você coloca numa outra região, né? E aí você tira o foco, entende? Então você tem uma dor lá, você tem um outro estímulo doloroso, você tira um pouco o foco. Perfeito? Outra questão, primeira que eu falei, é que eu falo muito rápido, né? Por isso que agora eu estou falando mais devagar para ficar claro. A outra questão é o estímulo tátil não doloroso. Ele compete a fibra C e a fibra A. São fibras nervosas. Uma chama fibra A mesmo, outra fibra C. Tá? Você, Matheus, que está lá na base, já sabe isso, né? Que está assistindo o meu curso à base lá. Então, elas vão convergir para a mesma via que vai mandar a sensação dolorosa para ser percebida pelo teu sistema nervoso central. A dor é percebida aqui, né, pessoal? Então, você sente, o receptor manda, né? E aí no meio do caminho você tem um estímulo tátil não doloroso, essas vias se competem. Uma quer passar dor, a outra quer diminuir, né? O estímulo tátil não doloroso. Então você compete e tem uma diminuição da dor. Assim como a massagem, assim como o kinesiotape, tudo isso pode modular a dor por causa dessa explicação fisiológica. Agora, se você perguntar para mim, foram lá na prática, fizeram isso e escreveram um artigo mostrando que sim, que o kinesiotape reduz a dor, que é ventosa... Não fizeram, eu pelo menos nunca vi. Pode ser que exista, mas pela questão fisiológica sim, tá? Beleza, depois vejo lá.
Então, pessoal, seguindo aí o raciocínio, né, do exercício, do movimento. Então, você vai usar todas essas técnicas auxiliares para você poder trazer o indivíduo para o movimento. E o indivíduo para o movimento adequado também, né? Movimento errado ou não adequado ou menos eficiente, você pode prejudicar em vez de ajudar. Então você tem que ter um raciocínio dessas técnicas todas para te ajudar a fazer a parte principal, né? Para você executar a parte principal do seu tratamento. O que eu vejo que o problema hoje que o pessoal está caindo muito nessa, assim, ó, essa técnica aqui é que resolve o problema. E já um tempo atrás, né, acontece isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um paciente chega com dor nas costas para o médico. O médico avalia e não vê nada assim demais, toma um anti-inflamatório e vai fazer pilates. Não é o pilates, é o exercício. E como ele vai ser prescrito? Não estou falando que o pilates é ruim, o pilates é excelente, acho sensacional o método. Mas o que eu estou dizendo é que qualquer método resolva, desde que a pessoa saiba como prescrever. Então as pessoas taxam as coisas em cima de técnicas e métodos, não é isso, pessoal. Existem vários caminhos para você chegar no mesmo lugar. Né? Você pode ir para a rua aqui, você pode ir por essa rua, para outra, e você vai chegar no mesmo lugar. Não é o pilates, não é a técnica XYZ. Você pode escolher uma técnica que você tenha mais afinidade, um método que você tenha mais afinidade, e o que vai resolver o problema é o teu raciocínio clínico. É como você vai aplicar isso, em que momento, na quantidade certa, antes, depois, o que eu vou fazer, qual a estratégia. Por isso a importância da avaliação. Perfeito, Joelcio. Perfeito, por isso a importância da avaliação. Quem viu aí meus stories hoje, a gente já está saindo aí em turnê de avaliação para tudo que é lado também. Eu chamei de turnê Santa Catarina, né? Brusque, Pissarras, que mais tinha? Joinville, vai ter Concórdia, Gelcio, e Jaraguá do Sul, né? Enfim, porque quando você avalia... eu vou achar a causa da dor sempre. Não, às vezes não vai achar. Mas você vai achar possíveis problemas, possíveis causas dessa dor, alguns problemas. Então você olhou aqui, cara, essa mobilidade aqui está reduzida. Isso aqui pode influenciar ali, aqui e ali? Pode. Como que eu vou tratar essa mobilidade? Pô, eu tenho técnica manual. Posso usar a técnica manual? Pode. Mas essa técnica manual é um negócio que vai resolver a vida das pessoas. Não, você vai trabalhar a mobilidade ali. Mas por que ele perdeu mobilidade naquela articulação? Talvez porque outra articulação não está estável. Então essa aqui enrijeceu porque essa que devia ser estável, ela enrijeceu. Então não adianta só a técnica manual e da mobilidade e etc. se eu não trabalhar essa estabilidade aqui. É raciocínio. Então a técnica vai ser muito interessante aqui, mas isso é só uma parte do seu tratamento. Entende? Isso que é o bacana. Veja, eu não estou criticando as técnicas, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Mas não dá para você fazer só isso. Se você quer fazer só isso, você trabalhe com outros colegas, indique para outras pessoas que façam as outras partes. Pode ser um personal trainer, tá cheio aí, ó, aqui assistindo a live, já vai conversando, já vai fazendo parcerias. Pode ser um fisioterapeuta que trabalha mais com a parte de treinamento funcional, que trabalha mais com essa parte de trauma e orto desportiva. Mas, pessoal, na boa, se você quer o bem realmente do teu paciente, do teu aluno, saiba que na maioria das condições você vai precisar de um movimento, tá bom? Não esqueçam disso. Mais dúvidas sobre técnicas manuais? Muito bem. Mas eu falei aqui a técnica manual, né, para dor. Vou seguindo aqui. Se tiver dúvidas, escrevem. Para dor, depois amplitude de movimento, depois o que eu buscaria? O fortalecimento, depois eu vou buscar o trabalho de equilíbrio, né, coordenação, e aí vou pensar em agilidade, velocidade, cada vez indo para exercícios mais multiplanares e por aí vai, mais funcionais, né? Mas eu não posso usar uma técnica manual no final, por exemplo, do meu atendimento, da minha aula. Você pode utilizar com o intuito de relaxamento, por exemplo. Você pode utilizar com o intuito de tentar manter aquilo que você conquistou no teu atendimento, né? Então, você pode sim utilizar
as técnicas mais para o final. Geralmente a gente usa mais no começo. Ah, mas você nunca faz um atendimento só com terapia manual? Faço. É aquilo que eu falei para vocês. Meu paciente chegou com uma dor acima de 7, de 6, né? Acima de 6, mas uma dor muito alta. Putz, eu não consigo fazer quase nada com ele, tá difícil. Nem uma ativação isométrica, porque ele tá sentindo muita dor nas costas. Então eu vou tentar trabalhar com a manual. Mas eu acredito que eu sabendo a condição, olhando os exames de imagem, fazendo uma boa avaliação nele e sabendo a condição, eu sei que mesmo com a dor elevada, se eu colocar ele no exercício melhoraria. Mas ele não vai suportar e começa a ficar encolhido e sofrendo e mecanismo reflexo por causa daquela dor. Então eu vou na manual tentando reduzir modulação da dor, reduzindo. Se eu olhei no exame e somado à minha avaliação, identifiquei que tem uma compressão, então eu vou com a manual para tentar ganhar espaço, né? Articular, aumentar ali a hidratação do disco, ou deixar o disco respirar com técnicas manuais. Aí soltei aquele tecido, vamos dizer assim, consegui um relaxamento, aí eu já emendo com alongamento. Opa, alongamento já é cinesioterapia, já é movimento, né? E daí depois disso vai encaixando as coisas no lugar de uma forma bem simples, é claro que não é assim, né? Mas vamos encaixando as coisas no lugar, vamos realinhando ali, aí depois é só entrar com o exercício e fortalecer. Então, às vezes, a necessidade de 1, 2, 3, não dá pra gente saber. Sessões, né? Com técnicas mais manuais, para depois eu conseguir entrar com o exercício mais efetivo. Mas é difícil uma sessão que eu faça única e exclusivamente manual, que eu não vou utilizar pelo menos um alongamento ou pelo menos uma contração isométrica. Eu não me lembro, acho, na verdade, né? Nenhuma do que eu trabalho, né? Até assim, fui supervisor de um estágio, a gente trabalhava só com lesões de coluna e tinha de tudo. Eu lembro assim, lesões graves, assim, muita dor. Começava com terapia manual e a gente ia para o exercício de mobilização, né, manual, mas depois mobilização ativa, onde o paciente fazia a própria mobilização, né, e depois exercícios isométricos e difícil uma sessão só manual, tá? Mas tem quem faça e, enfim, né, fica a critério de vocês. Como eu falei, é importante que você tenha um raciocínio. É importante que você saiba explicar por que você está fazendo uma sessão inteira só de manual. Por que você está fazendo isso, depois aquilo. Não faça aleatório, né? Então você tem que saber explicar isso. Tá? Agora, se só replicar uma receita, ou pegar a mesma receita e replicar para todos os pacientes, aí que está o problema. Todos os pacientes, alunos, como quiser chamar, aí que está o problema. Né? Porque não vai resolver, cada indivíduo é um ser único, devemos sempre seguir a individualidade biológica, o princípio básico que nós temos que estar sempre atentos. Por isso que você tem que avaliar e reavaliar para ver o que você pode utilizar. Inclusive, resolvi escolher a liberação miofascial. Eu gosto muito, uso muito na minha prática, mas eu não sei se está dando resultado. Como que eu vou saber? Reavaliando. E eu vejo que não está melhorando, eu vou utilizar outras técnicas. E também, né, pessoal, com a prática, eu já sei que técnica é melhor para essa ocasião, que técnica encaixa melhor para essa outra ocasião. Por exemplo, se vocês abrirem o livro do Kisner, Exercícios Terapêuticos, da Kisner, né? Fantástico, Caroline Kisner e Lynn Kolbe, né? Um exercício que eu chamo da Bíblia do fisioterapeuta, tá? Não só físio, personagens também podem adquirir, que é fantástico. Esse livro tem um capítulo sobre técnicas manuais e elas falam quando utilizar o Kaltenborg, que é a mobilização sustentada, e quando o Maitland, que é a oscilatória. Teste e veja o resultado, que der mais resultado você utiliza. Porque é assim, as duas técnicas elas têm objetivo de dor e os graus, né, maiores, né, de maior amplitude, eles têm o objetivo de ganhar mobilidade. Agora, por que é sustentada e é oscilatória? Qual a diferença? Ninguém sabe dizer. Né? Você pode procurar na literatura aí, ninguém sabe dizer. Inclusive, tem alguns estudos que mostram, né, que muitas condições
a manipulação de alta velocidade, baixa amplitude, o thrust, gera o mesmo resultado que você realizar mobilizações. Então você não precisa manipular. Você pode fazer só mobilização de Maitland, de Mulligan, de Kaltenborn, tração, enfim, né? Mas isso é uma discussão para outro momento também. Não estou dizendo que são em todos os casos, estou dizendo em alguns casos também, beleza? Então, com a prática, eu fui descobrindo para mim, certo? Algumas condições eu acho mais interessante a oscilatória, outras eu acho mais interessante a sustentada, em outras eu acho mais interessante a liberação miofascial. E assim eu trabalho, né? Inclusive, no curso de liberação miofascial eu passo algumas mobilizações que eu acho bem interessante, por exemplo, para dor nas costas, dor lombar. Porque a gente sabe que a dor lombar, pelo menos os pacientes que eu atendo, que aparecem muito para mim, né, pacientes, alunos, os alunos que aparecem no estúdio também, enfim, muitos está relacionado com a questão do quadril, diminuição da rotação interna do quadril, falta de mobilidade do quadril, e aí a gente vai ver alterações anatômicas, pouquíssimos tem, né, a alteração óssea mesmo, que te reduz a mobilidade do quadril. E aí, então, tem algumas técnicas aí que seriam mais interessantes para ganhar mobilidade do quadril, que é o que a gente fala ali no liberação miofascial, né, algumas técnicas manuais, e no treinamento clínico funcional, alguns exercícios de mobilidade eu passo lá, né? Então quem quiser estudar mais aí sobre isso, chama síndrome hip-spine, né? Síndrome quadril-coluna, disfunções de quadril levam a lesões de coluna, síndrome hip-spine, tá? Então, se você quer tratar a coluna, avalie bem o quadril do teu paciente, não esqueça isso. Ou, se você tem um aluno que tem dor nas costas, avalie bem o quadril, né? Antes de achar que é só fortalecer. Né? Hoje tem essa mania de fortalecer. Não, você está com dor nas costas, tem que fortalecer as costas. É importante fortalecer as costas, né? Ah, e fortalecer o abdômen também. Beleza, é importante, mas nem tudo é fortalecimento nessa vida, né? Então, às vezes, ele tem ali uma compensação por uma falta de mobilidade. Vai olhar para o quadril dele, né? E não é só o quadril, vai olhar para o sólio pélvico, vai olhar para a mobilidade do tornozelo, vai olhar para outras coisas, né? Veja aí também como é que tá esse quadril, se não tem alterações ósseas. Alterações ósseas também levam a alteração de mobilidade. E é importante você adaptar aos exercícios, certo? Então, a gente comentei aqui que a terapia manual é interessante para dor e para mobilidade. Né? E aí mobilidade, se você tem uma alteração óssea, não adianta também você ficar fazendo isso o resto da vida. Por isso que tem que investigar. Você ficar fazendo o resto da vida essas técnicas não vai evoluir. Por isso que a sua avaliação vai te mostrar. Pô, faz 4 semanas que eu faço isso 3 vezes por semana, o cara não saiu da onde ele chegou. Alguma coisa está errada, né? Certo? Então você tem que estar constantemente avaliando. E claro que se você dominar os exames de imagem, ele chegou com os exames de imagem para você nem perde tempo. Você já bateu o olho ali. Por isso que eu lancei o curso Descomplicando Exames de Imagem. Quem está lá dentro já está moendo, né? Aprendendo muita coisa nova que não tem em lugar nenhum da nossa área, né? Quem fala muito sobre o que eu estou falando lá são os médicos, né? Que entendem bem esse assunto aprofundado. E eu estou trazendo eu apliquei isso para a nossa área. E aí, nós temos lá alguns módulos no final aí de avaliação e tratamento, conciliando, né, tendo esse raciocínio clínico junto com o exame. Beleza, pessoal? Dúvidas vão colocando aí, enquanto isso eu vou finalizando aqui fechando uma coisa que eu acredito muito. Use técnicas. Procure saber o maior número de técnicas possíveis. Quanto mais ferramenta você tiver, mais rápido você resolve os seus problemas aí no dia a dia, certo? Então, se você tiver aqui aí um encanamento para consertar, quanto mais ferramentas você vai conseguir ali adaptar. Se você vê que você tem 2, 3 ferramentas para trabalhar, é pior, né? Mas você tem que saber essas ferramentas, tem que saber usar. Não adianta só ter ela e não saber usar, né? E quando usar, em que momento usar. Às vezes a gente pega uma ferramenta e, nossa, um troço diferente, não sei nem para que serve isso. Então, você tem ela, você fez o curso dela, mas se você não tem o raciocínio clínico, saber como usar, quando usar, o que fazer com ela, em quais condições, aí complica. Né? Então, tenha isso, faça. Importantíssimo. Eu dou curso de liberação miofascial, né? Acho que é bem importante. Mas tenha consciência de que só isso não basta. Você precisa de um raciocínio clínico. Você precisa associar o exercício ao movimento. Movimento cura movimento. Beleza?
Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Quem está interessado em saber mais sobre avaliação postural e essas estratégias corretivas, fica ligado aí nos stories. Eu já vou lançar aí. Agora mesmo, terminando aqui a live, vou lançar lá uma enquete. Quem está interessado em saber mais sobre avaliação postural e estratégias corretivas, então se vocês estão interessados, já responde lá. Se tiver uma galera aí, massa, a gente pensa em fazer mais conteúdo sobre isso, né? Beleza? Obrigado, pessoal. Uma excelente semana a todos. Obrigado pela audiência mais uma vez. Segunda-feira que vem tem mais. Quem sabe segunda-feira que vem com avaliação postural, né? Estratégias corretivas, que é o que vocês alguns pediram aí. Vou deixar a enquete, responde lá. Nos vemos então até segunda-feira que vem, 8h30. Um grande abraço e tchau!